PowerPoint, se ele não travou até agora, não trava mais. Ou já travou. Aí, filhinho. Tá? Eu creio que eu mandei, né? Acho que eu mandei semana passada. Se alguém não recebeu, vocês estão com os slides lá. Está até só estômago. Depois tem mais a parte final de intestino. Tá? A parte intestinal acho que não foi. Eu tenho que montar, estou trocando, sempre troco uns slides. Esse aqui está bem. Achei uns slides mais legais que os do semestre passado, então eu vou sempre ajeitando. E depois a gente vai ter, então, mais. Hoje, entre hoje e amanhã, a gente vai ver esse conjunto de slides aqui, que são 89 slides, já estamos no 27, então nos falta 62, vamos dar uns 30 slides hoje, se tiver bom, tiver mais uns 30 amanhã. Tá? Depois, semana que vem, na aula prática, a gente vai ter uns 15 minutos de aula prática, que respondendo a que eu deixei para vocês, tirando dúvidas que ficaram, e aí eu vou aproveitar pelo menos uns 30, 40 minutos para dar uma aula teórica. Tá? Vamos fazer assim. Fazendo assim, eu quero ver se eu entrego vocês para o professor William, pelo menos antes do Natal. E aí, quando vocês forem para a casa de vocês no Natal, quem estiver em Santa Maria ou quem já estiver em casa, poder passar o Papai Noel já sabendo que tem minha nota já declarada e colocada no portal de vocês, tá? Fica só dependendo da nota do professor. Eu não sei se o professor William falou com vocês, mas vocês, eu não me lembro se eu falei isso com vocês também, mas a gente tem que colocar duas notas no portal, né? Nota 1, nota 2, e a média dessas duas notas é a média que vocês têm para aprovação. A nota 1 é a minha parte e a nota 2 é a parte do professor William, tá? Se ele falou alguma coisa, se eu estou equivocado, se ele falou uma coisa diferente, depois eu vejo com ele para ver se tem alguma coisa que ele mudou. Tá? Mas a princípio é isso que nós tínhamos combinado. Certo, gente? Então já falei demais, né? Estamos gravando, já conversei demais, já estamos 18 minutos a mais aqui do início da aula. O PowerPoint resolveu travar. Então tá. Então nós vamos falar um pouquinho hoje. A gente já sabe como é que é o controle disso aqui nervoso e controle endócrino intrínseco. E também sabemos que todo esse trato gestório, além desse autorregular, né? Tem um controle próprio dele, quer dizer, intrínseco, também tem um controle extrínseco, né? Tem um controle vindo do sistema nervoso autônomo ou de outras glândulas endócrinas do organismo, tá? Podem afetar. Então, sabemos já disso. Então, vamos falar agora cada região, o que acontece, que tipo de digestão, que tipo de motilidade, essa é a ideia. Aí depois que a gente falar de monogástricos, eu botei uma pessoa aqui, até eu tinha um cachorro, não sei o que aconteceu com o meu cachorro, apareceu uma pessoa. Tinha botou um cachorrinho aqui. Tá? Tinha achado um slide mais bonito de cachorrinho, o cachorrinho sumiu. Mas ficou esse cara aqui. Tá? Então, depois a gente vai falar de ruminantes, tá? Equinos e coelhos, certo? Se der tempo, a gente dá pelo menos uma aulinha de peixe, só para tirar umas curiosidades, e aves, também mais curiosidades, tá? Aves são monogástricos, mas eu deixo elas para depois, porque são fermentadores. E suínos também a gente vai falar um pouquinho. Bueno, vamos lá então. É sobre a estrutura. Nós vamos começar a falar desde a boca até as regiões finais, né? Intestino grosso, ânus. Então tá aqui, ó. Apresenta as seguintes regiões, né? Primeiro, o sistema digestório é formado por um longo tubo muscular, né? Ao qual estão associadas glândulas, órgãos e glândulas que participam da digestão. Lembrando que esse músculo, então, é um músculo liso porque é involuntário. A gente não tem controle sobre os tubos, né? Sobre a musculatura desses tubos. Nós temos então boca, esôfago, estômago, intestino delgado, duodeno jejuníveo, intestino grosso e ânus. Tá? Glândulas anexas, então a glândula salivar, o pâncreas, fígado, vesícula biliar. Tá? Normalmente tem funções secretoras e algumas têm também funções digestivas. Tá? Por exemplo, a glândula salivar tem uma função digestiva porque ali nós temos a pitialina, ou mais correto chamarmos hoje em dia de amilase salivar. E a aula prática que eu deixei para vocês é justamente sobre a amilase salivar. Tá? Então, a boca, né, gente? Aqui na boca a gente vai ter o primeiro processo mecânico e também o primeiro processo químico da digestão. O primeiro processo mecânico, né, é a mastigação. Então, é aquele processo de maceração que a gente faz com os dentes. Tá?
Aí, quantos dentes tem na vaca, quantos dentes tem na ovelha, quantos dentes tem no cavalo? Ah, isso é anatomia, vocês pensem com ele lá. Tá? Certo? Então, diz que os dentes reduzem os alimentos em pequenos espaços e misturam com a saliva. E a salivação é o primeiro processo químico da digestão. Tá? Então, já inicia a ação de algumas enzimas, né? Entre elas, aqui nós temos na saliva, a enzima amilase. A bilase salivar. Então, aqui tem umas mandíbulas, né? De alguns animais, a boca de alguns animais, né? Então, aqui, isso aqui, a gente pode ver que isso aqui que não é uma vaca, né? Já dá para ver que não é uma vaquinha, que tem incisivo superior. Né? Também não é um canino, né? Mas aí vocês vão ver lá na anatomia, né? Não me interessa que animal é. Aqui, então, nós temos aqui, até pela foto, a gente consegue ver que isso é uma boca de um cachorro, certo? Então, aqui, esse depois aqui é porque era uma foto, gente, esse depois aqui não é dali, tá? Não é isso aqui que se transformou para esse aqui. Esse aqui era uma foto de um dente, de um canino com os dentes todos com tártaro, né? E aí tinha o antes e depois. A de antes eu não botei aqui, se não me engano, está mais para baixo. Tá? Então, tem os dentes aqui, incisivos, pré-molares, molares, enfim. Bom, então, como eu disse, né, a boca, nós temos a mastigação e a salivação, que são os primeiros processos mecânicos e químicos. E aí, então, se nós já temos um processo químico com a liberação de uma enzima, nós já começamos, então, a tal de digestão. Então, o processo de digestão vai começar, né, com a introdução do alimento à boca. E é importante que a gente conheça, como veterinários, como é que aquele animal que a gente trabalha introduz o alimento à boca. Tá? Então, a apreensão ou preensão, né, os dois termos são corretos, a apreensão ou preensão dos alimentos vai variar com cada espécie animal. E se tu não souber como é que o animal pasta normalmente, ou se alimenta normalmente, se ele tiver algum problema, tu pode estar chutando alto, achando, fazendo raio-x de tórax, raio-x de esôfago, enfim, e o problema na boca. Ou ele não está conseguindo, está com torcicolo, está com alguma lesão que não consegue movimentar o pescoço. Então, acho que quando vocês forem fazer uma anamnese, ou seja, um estudo daquele animal que vocês vão consultar, vocês têm que conhecer todas como é que se diz, as singularidades desses animais, como é que eles tomam água, como é que eles se alimentam, para saber o que está acontecendo errado com ele. Tá? Então, já começa na boca, né? E aí, nós vamos falar um pouquinho de cada um desses processos de apreensão do alimento, né? Então, diz aqui, ó, os bovinos têm uma língua longa, né? Um linguão, ela é bastante móvel, né? E ela, assim, é como se fosse pegar a mão, sabe? Aquele sinal que vocês dizem assim, fulano tá roubando, né? Bota a mão assim e fecha os dedos, né? Sinal de ladrão, né? De roubar. É mais ou menos isso. A língua envolve a forragem, né? Então, diz assim, esses animais enrolam a forragem com a língua e com o movimento da cabeça para trás arranca o alimento. Tá? Então, mais ou menos isso. Aqui eu deixei, ó, não tem incisivos, quem não viu a anatomia ainda, né? Superior, não, inferior tem. Tá? Então, só tem as almofadinhas. Então, essa língua movimenta, né? Ela é bem maleável, bem fácil, tem muito músculo na língua, ele controla muito bem isso aqui. E aí, então, eles enrolam e cortam esse alimento com a pressão dos dentes incisivos inferiores nas almofadinhas e puxa o pescoço para trás e ela consegue romper o alimento e daí vai para a boca. Tá? Depois a forte cortada, então, né, com a pressão dos dentes aqui, inferior contra o palato superior. Certo? Ovinos e caprinos utilizam o crescimento dos dentes incisivos inferiores e a língua também. Eles usam muito a língua para isso, para selecionar. O caprino, o ovino, vocês vão ver, quem já está acostumado, ou quem vai trabalhar com eles, vai perceber que esses animais, eles pastoreiam, né? Eles captam esse alimento de uma maneira mais rasteira, bem mais rasteira que os bovinos, que pegam um alimento mais alto, né? São gramíneas com uma altura maior os bovinos, e aqui eles pegam gramíneas com uma altura mais baixa, né? Eles rapam mais o pasto, tá? E o bovino, vão tomar água, né? Quando vão tomar água, eles colocam o queixo, né? Como é que se diz? Colocam a porção da fenda labial na água, fazem uma retração da mandíbula para trás, e com isso desloca, né? Forma
tipo um vácuo, como se fosse puxar a seringa de uma agulha, assim, né? Puxar o êmbolo de uma seringa, então eles acabam sugando a água, né? Então, se eu encosto a mandíbula, a parte ventral da mandíbula, e puxo, retraio, ocorre uma retração dessa mandíbula para trás, nesse sentido assim, e acabam sugando a água. Às vezes produz uma pressão negativa que aspira o líquido para o interior da cavidade oral. Quase todas as vacas fazem isso. Às vezes tem umas vacas meio louca, uns bovinos meio doidos que resolvem fazer uma coisa diferente. Eles resolvem fazer isso aqui, né? Então nem tudo é como a gente pensa. Tem bovino que gosta de tomar água diferente. O ideal não seria isso. Isso é só para animar um pouquinho para vocês verem. Né? Sobre cães e gatos, a gente vai ver que esses animais tomam muito água, ingerem água de maneira diferente. Né? Então, eles ingerem água. Olha aqui o cão, ele faz uma concha com a boca, olha a língua lá, e puxa, a gente acha que puxa para cima, né? Na verdade, a língua é vertida para baixo, ó. A concha puxa a água e assim eles vão tomando. O cão é mais dengozinho, né? Faz uma concha muito semelhante ao de água. Tá? Isso aqui, da mesma forma que aquele ali, né, é o geral. Vocês vão ver quem trabalhar com clínica de pequenos, trabalhar com gatos, vão ver que gato é um bicho bastante seletivo. Às vezes a água está parada, se tem qualquer gostinho, ele não quer tomar. Né? Tem proprietários que relatam que o gato só toma água quando está com a torneira aberta. O meu gato sobe em cima da pia do banheiro e fica miando para mim abrir a torneira. Então, o que muitos proprietários fazem, que muitos veterinários indicam? Compra aquelas fontezinhas, sabe aquelas fontezinhas de enfeite, né? Uma bombinha submersa e deixa ali. Então a água vai caindo, só que o proprietário vai ter que repor a água naquela fonte, né? Que a bombinha joga para cima, vai para baixo, a bombinha joga para cima, e aquilo ali então, se o gato é daqueles gatos chatos que só toma água na pia, se botar a fontezinha, ele vai achar que a torneira está sempre aberta e vai tomar a aguinha dele sem muito problema, né? Tá? Então, dizer aqui, os cães e gatos ingerem líquidos de formas diferentes. Cães formam uma concha na língua, e os gatos somente usam a pontinha dela. Bota só a pontinha e puxa. Tá? Na superfície, e recolhe a língua rapidamente para que, com a ajuda da inércia, fazer um fio e a água entrar no fiozinho do gato. Né? O cão é um golão, principalmente cães maiores. Né? Aves. A ave, normalmente, ela, em aviários, né, quem já passou um aviário, quem já possui, já trabalha ou cria na sua propriedade, né, os bebedouros são assim para facilitar o trabalho da ave, né? Ou seja, as aves enchem o bico, com água e erguem a cabeça. Aqui não parece que nem erguendo a cabeça, né? Mas normalmente eles enchem a boca e levantam a cabeça para que, com a auxílio da água, entre no esôfago e ganhe o trato digestório. Aqui já está com o pescocinho levantado, é só abrir a boquinha e deixar descer. Tá? Os equinos. A apreensão dos alimentos nos equinos, né? Eles são muito seletivos. Quem já viu um cavalo pastar, é que eles mexem o lábio muito, né? Eles selecionam com o lábio o que eles comer, eles mexem os lábios muito, levantam os lábios, tem um bom controle da região labial, né? E aí, então, eles conseguem selecionar com os lábios e com os incisivos inferiores e superiores, eles conseguem fazer o corte. Normalmente, eles pegam o alimento, apertam o alimento com o movimento de pinça dos dentes, né? Contrai a mandíbula superior e inferior, e com o movimento lateral do pescoço, né? Eles movimentam o pescoço de forma lateral, aperta e puxa o pescoço para o lado, aperta e puxa o pescoço para o lado. E é assim que vão pastando. Também, assim como os caprinos, eles têm passos mais baixinhos. Tá? Olha aqui, ó. Para tudo pode. Porque eu disse que é interessante que a gente saiba como é que o animal faz a apreensão do alimento, né? Aqui tem um bovino, não tem os dentinhos, então só pode ser um bovino, né? Tá? Aqui está com uma lesão que é causada pela fitose, a outra lesão aqui, ó, né? Então, às vezes chamam lá o veterinário, o animal não está se alimentando. O veterinário vai lá, coleta sangue, analisa isso aqui, analisa aquilo, bota estetoscópio, deita o animal, faz... mas não lembra que tem que abrir a boca para ver o que está acontecendo, né? Então, a anamnese, né, o estudo que vocês vão fazer na consulta com esse animal, vocês têm que começar olhando de tudo.
Ah, mas o animal está com tosse, está botando o aparelho no ouvido. Deixa eu olhar, vou ver tudo. Tá? São fatores que podem interferir, né? Papiloma, né? Papiloma vírus, certo? Aqui, ó. Isso aqui incomoda na boca, o animal tem dor, não consegue comer, mas não tem vontade de comer que mastiga, né? Aftosa, tá? O que mais? Rânula, né? Aqui é um gato com rânula, aqui um cão com rânula, e aqui um humano com rânula, né? Aqui a rânula bem aumentada. O que é rânula? Rânula é um probleminha que acontece, bastante comum até, né? Que acontece pelo entupimento do canalzinho que provoca um canalzinho pelo qual a saliva é secretada. Então, a glândula salivar aqui, submandibular, que está aqui embaixo, não, mais para baixo aqui, essa glândula submandibular, ela produz e armazena a saliva e depois ejeta essa saliva, né? Quando vocês pensam no alimento, quando vocês têm um alimento na boca e sentem um sabor agradável, ocorre a secreção de saliva. E aí o que acontece? Às vezes esse canalzinho entope por cristais, por excesso de sais, oxalatos, né? Pode ocorrer o entupimento desse canalzinho por onde é ejetada a saliva. Não injetando, se acumula a saliva. Isso dói, incomoda, fica sensível. As pessoas que estão aqui embaixo e os animais não param de se alimentar. O que faz? Pode tentar, através de uma seringuinha, um tubinho capilar, desobstruir. Mas na maioria das vezes não adianta. Tá? Não adianta, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Então o que você faz? Normalmente você estira para essa glândula. Você corta fora e deixa aberto. Tá? Olha os dentes. Né? Esse aqui não é o antes daquele animal lá, né? Que tinha o depois, mas era mais ou menos isso aqui. Então, esse aqui é um cachorrinho que chega na clínica veterinária e o proprietário disse que faz 3 dias que ele foi viajar e deixou com o parente, e quando voltou estava assim. O problema da nossa profissão é essa, né? O proprietário mente para nós, né? Nunca é culpa do proprietário. Então, ele não vai dizer, não vai querer assumir um problema que está com o animal por causa dele. Nunca foi há um mês atrás, há um ano atrás que começou. Sempre foi há 2, 3 dias atrás e aí que ele chamou. Então, vem aqueles animais, às vezes, no estado de desnutrição, fraqueza, assim, exagerado. Você vê que aquele animal está desidratado há no mínimo uns 10 dias, né? Ou perto disso. E a pessoa tem cara de pau de dizer que foi de ontem para hoje. É a mesma coisa isso aqui. Ah, não, eu viajei, deixei com a minha irmã e para cuidar, quando voltei, a gente estava assim. Isso aqui é coisa de ano, né? Tá? Isso aqui também incomoda, dói, o odor é horrível, né? Nesse estado aqui, possivelmente quando for fazer a limpeza vai perder dente, tá? Então são coisas complicantes. Última coisa para falar aqui, deixa eu me lembrar o que é que eu ia falar. Comecei a falar, mudei de assunto e pensei numa coisa que eu estava falando, que é sobre a limpeza, sobre tártaro, não vou me lembrar. Não vou me lembrar. Né? Os dentinhos, né? Às vezes os dentes servem para outra coisa. Botei esse aqui só para brincar um pouquinho, para te dar uma risada um pouco. Esses animais aqui, ó, isso aqui é uma coisa que apareceu há muitos anos atrás no Facebook. Antiga, acho que até foi no tal de Orkut, que era antes, né? Mas deve ter sido lá quando iniciou o Facebook, há 8, 10 anos atrás. Conta a lenda, diz a história, que o proprietário desse carro atropelou esse cachorro, né? E todos os dias o cara passava pelo mesmo lugar e jogava o carro por cima do cachorro. Aí um belo dia o cachorro chamou os amigos dele e destruíram o carro. Não sei se é verdade, mas eu guardei só para isso, para brincar. Tá? Bom, então, a apreensão, né? E a mastigação e a ingestão de água vai variar de acordo com o animal. O interessante é que vocês conheçam aquele animal que vocês vão trabalhar. Né? Mas eu vou fazer clínica de pequenos para cão e gato. Tudo bem, se especializa em cão e gato. Mas é interessante que a gente tenha. Né? Quando eu trabalhei com clínica um bom tempo depois que eu me formei, e depois eu passei
concurso para professor, fiz meu mestrado e doutorado. Quando eu passei o curso para professor, nunca mais mexi com clínica. Aí, quando os vizinhos aqui sabem que eu sou veterinário, perguntam, como é que eu faço isso? Como é que faço? Chama o veterinário, que eu não tenho nem noção. Primeiro que já faz uns 20 anos que eu não trabalho com clínica. Então, tem medicamento novo que eu nem conheço, né? Segundo, que para comprar o medicamento precisa de receituário. Eu não tenho, então não adianta. Tá, gente? Então, o que eu quero dizer a vocês é que não temos como conhecer tudo. Né? O veterinário, vocês vão trabalhar com ave, vão aprender o basicão de ave, cão, gato, suíno, equino, caprino, ovino, peixes. Aí tem gente que não quer trabalhar com área de alimentos, não tem gente que não quer nada disso, vai trabalhar com inspeção sanitária, tem gente que não quer nada disso, vai trabalhar com fábrica de rações, enfim. Tá? Então, nossa área é muito grande e não tem como a gente abraçar o mundo com as pernas, como diz o ditado. Na medicina humana, já existe, né? O médico que é cardiologista, o médico que é reumatologista, o médico que é assim, nefrologia, enfim, cada órgão. E aqui nós não trabalhamos nem com órgão, né? Vou trabalhar, quando muito, com uma ou duas espécies de animais. Mas mesmo que você trabalhe só com cão, vocês vão ter que ser cardiologista, nefrologista, endocrinologista, tudo. Né? Todas as especialidades em uma ou duas espécies. Agora, todas as especialidades em todas as espécies vai ser difícil. Não vou dizer que é impossível, né? Tem gente que consegue. Tá? Então é o basicão, certo? Até porque o semestre não nos possibilita falar muita coisa. Bueno, vamos fechar a parede, senão eu vou viajando aqui, né? A língua. Né? Então a língua tem função de apreensão do alimento, junto com os dentes, né? E com os lábios em algumas espécies. O equino utiliza muito os lábios, como a gente disse, né? A língua é mais utilizada em ruminantes, então ela tem em algumas espécies essa função, e também é responsável por movimentar o alimento e empurrá-lo em direção à glote para a deglutição. Então, vocês mesmos, quando estão mastigando, sabem que a língua de vocês joga o alimento para o lado direito da boca, depois para o lado esquerdo, depois para o lado direito de novo, depois para o lado esquerdo. Quer dizer, vocês vão movimentando esse alimento, né, até que ele se forme o tal do bolo alimentar, e nesse processo também envolvendo, ajudando esse alimento a ganhar saliva, né, ou seja, ser misturado e adicionar saliva nesse bolo, né? A língua, então, gente, ela tem alguns receptores, né? Então, nós temos as de papilas gustativas, que são receptores de sabor. Então, temos as papilas, tá? E essas papilas vão perceber pelo menos 4 sabores, né? Na verdade, são 5, mas é que um não é sabor, né? A gente diz que é o tal de umami, né? Então, é o sabor amargo, o azedo, o doce e o salgado. Esses são sabores bem determinados e bem conhecidos. Existe também os receptores, ou melhor, papilas, que percebem o tal do sabor umami. Né? Esse sabor umami é aquele do glutamato, é aquele do saquinho do Sazon. Né? O pessoal costuma dizer que é o sabor, a tradução de sabor umami seria o sabor delicioso, sabor saboroso. Né? Então, aquele sabor que te dá prazer em comer. Então, aquele saquinho que vem no miojo, os pacotinhos de miojo, aquilo tem glutamato. Né? Então, é aquilo que vai afetar, que tu achar que é gostoso aquele troço. Tá? Mas sobre, então, essas papilas, né? Nós temos 4 sabores primários, que é o amargo, o azedo, o doce e o salgado. Né? E o umami seria um quinto sabor, né? Mas que, na verdade, ele vai nos dar esse prazer, essa vontade de comer, né? O sazon, aquele, é mais que o nome daquele outro, o pessoal diz, bota amor, tinha uma propaganda que dizia, para botar amor na comida, né? Coloral, aqueles negócios. Então a comida fica com um sabor delicioso, que o pessoal fala. Tá? Então, de acordo com a sua combinação, então, normalmente combina o doce com o amargo, né? Os Masterchef por aí fazem um alimento que tem o azedo com o ácido, daqui a pouco um doce junto. E quem viu aquele filmezinho do ratinho, aquele, como é que é o ratinho cozinheiro, como é que é o nome dele, o Ratatouille, né? Quem viu o filme do Ratatouille, ou Ratatouille, sabe, tem uma parte que o ratinho mistura chocolate com queijo, e é diferente de comer o chocolate só separado do queijo, e é verdade mesmo.
Então, quer dizer, a mistura desses sabores nos dá uma infinidade de sabores diferentes, né? Mas, na verdade, é porque a concentração desse é um pouquinho, a concentração daquele é um pouquinho. Tá? Esses 5 tipos de papilas gustativas, né, estão distribuídas na superfície da língua, mas não é bem assim como está aqui, tá? Não é bem assim, lá atrás está só amargo e na ponta da língua está doce. Bem, nem me fala, agora vou ter que fazer um troço desse. Abacaxi com canela e uma sucrinha na grelha, junto com churrasco. Meu pai amado. É bem bom. Eu adoro comida doce, eu sou descendente alemão, né? Apesar de ser cunha, minha avó tinha que casar com pelo duro, né? Minha avó é Lippmann, aí casou com pelo duro e ficou cunha. Mas a avó veio direto da Alemanha. Ela chegou aqui, não tinha que fazer, casou com pelo duro. Aí estragou o nome da família. Mas tudo bem. Brincando aqui, brincadeira à parte, eu adoro, por disso, né, essa descendência alemã, a gente come muito doce com salgado, eu adoro doce. Voltando aqui à aula, então, não tem uma distribuição homogênea e não é bem assim também, tá, gente? Lógico que a maioria dos receptores doces está na ponta, mas eles têm receptor doce por toda a língua. A maioria do receptor amargo está lá no fundo da língua, lá na região perto da glote, né? Mas tem por quase toda, um pouquinho menos a ponta, um pouquinho menos aqui, mas maioria, 90% lá. Aí até se diz que esse sabor amargo nos animais, né, fica, Papai do Céu colocou os receptores, os papilas, para o sabor amargo na base da língua, justamente para evitar que os animais se envenenem com algumas plantas, algumas substâncias, né, porque a maioria dessas plantas que tem sabor, plantas tóxicas ou, né, de alguma forma que podem causar lesão e matar o animal, essas plantas tóxicas, a maioria delas tem um gosto muito amargo. Então, por isso que o Papai do Céu colocou lá. Se é verdade, eu não sei, só perguntando para ele. Mas não é bem assim, isso aqui é mais para a gente ver mais ou menos onde está a maioria e que existe essas coisinhas aí. Tá? Aí, assim, a gustação sentido capaz de reconhecer os sabores, parará, o paladar desenvolvido logo após o nascimento. Né? Os cães podem ser muito seletivos em relação ao seu alimento, uma vez que quando o sabor ou a textura não for do seu agrado, dificilmente eles comerão. Depende. Eu tinha um Rottweiler, eu criei Rottweiler há muito tempo, eu tive mais de 15 anos Rottweiler, acho que ao todo eu tive uns 8 Rottweiler, só que o Rottweiler às vezes a gente brincava com eles, né? Tirava um pedaço, um limão para cima e engolia inteiro, nem sabia que está comendo. Então, às vezes, por que é mais fácil envenenar cachorro do que envenenar gato? O gato é seletivo. Eu jogo um pedaço de carne no chão pro gato, ele vai lá, cheira, come pelas beiradinhas, lambe, come mais um pouquinho, vai comendo. Se ele sentir o gosto de alguma coisa diferente, ele para de comer. O cão não. Joga um pedaço de carne, ele engole primeiro sem sentir gosto. Né? Ele vai engolir. Depois vai pensar o que era aquilo que ele engoliu. É por isso que é mais fácil você envenenar um cão do que envenenar um gato. Tá? Tem um apetite mais voraz, os cães, né? A persuasão gustativa é feita através de papilas gustativas. Tudo bem, essas papilas vão ser específicas para. Diz-se muito, né? Muito professor por aí gosta de dizer que os cães, não sentem gosto doce. Muito se diz por aí que cão não gosta de açúcar e se gosta é por demania, porque ele não sente o gosto. Sim, não tem problema nenhum. Na verdade, a gente sabe que é pobre, esses receptores, ou melhor, as papilas gustativas para o gosto doce, nossas, elas são muito sensibilizadas pelas glicoses e frutoses. Tá? Já a papila gustativa para o gosto doce do cão é sensibilizada por uma substância chamada furaneol. Tá? Esse furaneol, assim como a frutose, está em algumas frutas. Tá? E para nós, né, nós sentimos o doce açucarado da ose, da frutose. E os cães, ninguém tem como saber, mas estudos indicam, né, que é a mesma coisa para eles. Eles percebem o furaneol e esse furaneol é o mesmo doce, gosto açucarado, gosto doce, só que vem a partir deste elemento. Para nós é a frutose, para eles é o furaneol. Tá? Agora, como eu vou saber?
Não sei. Como vou saber? Supõe-se por estudos, por pesquisas, né? Eu não sinto o gosto dele. Como é que eu vou saber o que ele está sentindo de gosto se eu não... É uma coisa particular, né? Tem como saber. Só se perguntar aí, sentiu gosto doce, mas ele não vai ter responder, né? Mas, a princípio, tá? O furaneol, para eles, faz a mesma função da ose para nós. Tá? Glicose, frutose, enfim. A gustação é mais desenvolvida no homem que no cão e no gato. Sim, eles usam muito mais o olfato, que para nós é muito mais pobre. Tá? Então, consequentemente, a escolha alimentar em cães e gatos é olfativa, muito mais olfativa do que gustativa. A gente sente olfato? Sim, só que o deles é muito maior. Tá? Mesmo assim, ó, o número de papilas gustativas, né, então, é 1.700 no cão e 9.000 no homem, ou seja, eles têm papilas gustativas. Mesmo assim, eles têm, é pouca. O homem é muito mais gustativo e o cão é muito mais olfativo, cão e gato. Tá? Aí também, né, você diz, né, cadelas, diz assim, a questão do gosto varia de acordo com o sexo e a idade, né? Entre cães masculino e feminino, entre humanos masculino e feminino, estudos indicam que a, a espécie, independente da espécie, melhor dizendo, o sexo feminino sempre é mais receptivo do que o doce e, na maioria das vezes, o sexo feminino gosta muito mais de doce do que o sexo masculino. Tá? Então, normalmente aqui, no caso, cães, as fêmeas gostam mais de doce do que os machos. E humanos também. Tá? Pesquisa. Ah, mas eu não gosto de doce e sou mulher. Tudo bem. Pesquisa, maioria. Tá? Diz assim também que a sensibilidade gustativa é menor no início e no final da vida. Tá? Então, quer dizer, quando é criança, isso eu aprendi muito com o pediatra da minha filha. Criança não tem a aptidão e não tem o paladar para doce, por exemplo. Só que se a criança com 10 meses, com 8 meses, começar a dar bala, pirulito e fazer mamar para criança cheia de açúcar e Nescau, né, achocolatado, desculpe fazer propaganda aqui, fazer com achocolatado, mumu e leite condensado e não sei o quê, essa criança vai aprender e vai estimular, né, a gostar e comer mais açúcar. Minha filha praticamente foi tomar, acho que a primeira Coca-Cola dela com 3, 4 anos. Não precisava tomar antes. E hoje ela não toma. Pergunta, filha, quer tomar Coca? Não, vou tomar água. Ela prefere uma água, prefere, né, alguma coisa. Chocolate. Tu compra uma barra de chocolate, ele fica na geladeira uma semana, 10 dias. Às vezes eu vou lá e como o chocolate dela, porque ela não come. Então, assim, a cultura, né, do doce vem muito com o aprendizado. Se a criança aprender desde cedo, se o filhote, se o cão aprender desde cedo, ele vai gostar mais. Se não aprender, vai gostar menos. Tá? Dentro disso também, gente, gestante é exceção, tá certo? Mas tu sabe que isso também influencia no filhote, né? Isso também, por exemplo, se tá gestando, não sei se tu está gestando ou conhece alguém que está gestando, né? Por exemplo, se a pessoa que está gestando comer muito arroz com feijão, gostar de feijão, pesquisas demonstram que desculpa, o filhote, né, ou o recém-nascido, filhote falando em animais, né, ou o recém-nascido, vai também ter uma propensão maior a gostar de arroz e feijão. Não, quando eu estava, eu comia muita coisa salgada. É verdade. Né? Tem uma propensão maior. Não é que dizer assim, eu como feijão, meu filho vai adorar feijão. Tem uma propensão maior a gostar. Tá? Comer muito doce, vai ter uma propensão maior a gostar. Se tu usar cigarro, vai ter uma propensão maior a fumar. Se tu tomar muita bebida e usar droga, essa criança, esse feto que está em desenvolvimento, vai começar da mesma forma a perceber e ficar dependente disso aí. Quando nasce, já nasce dependente. O açúcar também causa dependência, o sal também causa dependência. Então, é isso que eu quis dizer para vocês. Né? Também temos que cuidar a gestante nesse sentido, tanto humano, né, quanto animal. Aí tu vai dizer assim, mas eu sou veterinário, não preciso saber do humano. Gente, é tão bom
É tão bom de entender um pouquinho de fisiologia, um pouquinho de bioquímica, o básico, para quando vocês forem um médico, o médico não mentir pra gente. É tão gostoso tu ver que o cara tá te mentindo. Tá? Tão bom. Ah, gente. Umami, diz que o gosto é umami, não, o gosto umami é devido à presença de glutamato e de certos nucleotídeos, tá? Que mantém o sabor residual dos alimentos. Às vezes come, ali uns 5, 10 minutos ainda está com aquele gosto na boca. Tá? O salgado é pouco importante no cão, tá? Uma vez que a carne já é naturalmente rica em sal. Sim, o sódio, né, gente? O sódio é o que mais tem abundância no nosso organismo e dos animais. Tá? A importância desse gosto se limita ao sabor aos cães sob regime. Oi, porcaria, meu mouse travou aqui. A importância desse gosto se limita aos cães sob regime vegetariano. Os limiares de recepção do gosto salgado, os cães estritamente carnívoros. Os gatos são extremamente carnívoros, a sensibilidade reflete a menor necessidade de procura de sal na alimentação. Tudo bem. Isso aqui, ó, tá? Eu gosto de botar aqui, ó. Isso aqui tudo que eu falei é do artigo do Félix 2010. Félix et al. Adaptado, eu puxei de lá. Se vocês quiserem, eu mando para vocês, eu boto no Moodle lá, deixo disponível, eu mando por e-mail o artigo do Félix. É um artigo em português e ele demonstra, através de pesquisa científica, tudo isso que a gente falou, inclusive do furaneol, que é muito professor do curso de veterinária gosta de dizer que cão não sente gosto doce, assim como tem muito professor que diz que cão não enxerga colorido. Tá? Não, enxerga sim. Tá? Lógico, não as mesmas qualidades de cor que nós, mas enxerga. Tá? Assim como nós enxergamos muito menos cor que peixe. Peixe tem uma infinidade de receptor que nós nem sabemos que existe. Inclusive, a gente enxerga até ultravioleta. Então, aquele egocentrismo, dizer que o ser humano é superior, não vem com essa. Gente, então vamos lá. Então aqui, deixar para vocês lerem quando quiserem. Doce, a questão da frequência, pelo campo. Isso aqui é bobagem. Só para você ver que eles têm o receptor doce, o amargo e o ácido. Tá? Uma coisa interessante, gente. Vocês são jovens, são novos ainda, mas convivem de repente com o pai, com a mãe, com o avô, com o tio mais velho. E quando vocês chegarem também, uma idade maior, vocês vão lembrar assim, às vezes o avô, o pai de vocês diz assim, essas laranjas de hoje em dia é umas porcaria. Laranja por água. Quando eu era criança que era boa a laranja. Aquela laranja gostosa. Quando eu era criança que eu gostava. Minha avó fazia um pudim maravilhoso. Eu era criança, adorava o pudim dela. Nunca ninguém fez um pudim igual dela. A receita é a mesma, o pudim é igual. Tá? A receita é a mesma, o pudim é igual. Certo? O que acontece, que no início da vida, né, e no final da vida, lá quando é bem criancinha e quando é velhinho, né, já diminui a sensação. Então vocês agora estão comendo o pudim da avó e achando esse pudim maravilhoso. Quando vocês estiverem com 50 anos, putz, nunca mais comi um pudim tão bom quanto aquele. Além do que o sabor, o gostar do alimento, tem de nos dar uma memória afetiva, né? Aquelas crianças que apanhavam para comer carne, hoje não gostam de carne. Aquelas crianças que apanhavam do pai e da mãe para comer arroz e feijão, não comem arroz e feijão hoje, porque traz lembranças subconscientes de apanhar, de ser maltratado, entendeu? E assim a mesma coisa com os animais. Aquele animal que é forçado a fazer uma alimentação, no futuro não vai gostar daquela alimentação. Então, os paladares, né, os sabores estão muito associados também à memória afetiva. Então, por essa memória afetiva que eu digo, né, tu gostava, eu adoro laranja que eu comia quando era criança. Sim, a laranja que eu comia lá no pé da árvore, brincando, jogando bola. Então, hoje tu gosta daquela laranja, mas acha que não tem os gostos. Não acha que não tem os gostos, porque as papilas gustativas não são mais eficientes como eram. Certo? Bom, então vamos falar agora uma coisa mais objetiva do que ficar divagando em sabores e passeios aqui, né? Saliva. Tá? Vamos falar então da saliva, amilase salivar, né? Então, basicamente composta por água, muco e enzima. Tá? A água que está na saliva é para fluidificar, para umedecer o alimento, facilitar a mastigação. O muco, né? Para ajudar também a homogeneizar, amaciar esse alimento, né? E também de lubrificação, e principalmente lubrificação, para quando ele for deglutido, não descer pelo esôfago como um gato, né, arranhando as unhas, assim, arranhando. Né? Então, às vezes, a pessoa engole um pedaço de nas pressas, se afoga,
e aquele ficam sentindo, né? Machucou o esôfago, ficam 1 hora, 2 horas, diz, ainda está aqui, não é que está aqui, machucou o esôfago, arranhou o esôfago, entre aspas, esse arranhou, né? Mas lesionou, causou uma lesão no esôfago e não estava bem fluidificado, não estava bem lubrificado. E quem faz isso é o muco, tá? Esse muco, além disso, esse muco em algumas espécies ele é mais ou menos rico em bicarbonato. E como você já deve ter visto em bioquímica, o bicarbonato, né, serve para tamponar. O bicarbonato eleva o pH, tá? Principalmente, né, porque a enzima que está presente na saliva, né, a amilase salivar, ela necessita de um ambiente próximo do neutro para atuar melhor. Então, vocês vão ver na aula prática que tem isso aí lá. A epitialina, se ela estiver fora desse patamar de pH de neutro, né, vai lá com pH muito ácido ou muito alcalino, né, ela não vai atuar tão bem. Atua? Vamos ver. Tá? Então, a não atua muito bem fora do pH. Então, por isso que o muco, normalmente, ele tem um pouquinho de bicarbonato. Em alguns animais, como nos bovinos, esse muco é muito mais rico em bicarbonato. Por quê? Porque nós temos que tamponar o rumen, que tem uma grande produção de ácido na fermentação. Então, o muco de um humano, aliás, a saliva de um humano, que tem um pH ali entre 7, 7,2, 7,4, depende da alimentação, da região que vive e tudo mais, né? Mas fica nisso aí. Num bovino pode chegar a 8, 8,5. Tá? Então, é um grande salto em pH. Tá? Então, em alguns animais, esse muco é rico em bicarbonato, certo? A enzima, né, é a amilase salivar que vai fazer digestão de carboidratos. E se vocês viram em bioquímica, né, o carboidrato digerido vai dar para a gente ose, vai dar açúcar. Então, o pão que vocês comem, a pizza que vocês comem, a farinha que vocês comem, a massa que vocês comem, o biscoito que vocês comem, tudo depois vai ser quebrado por uma amilase e vai gerar açúcar, ose. Tá? Glicose ou qualquer outra ose, tá? O açúcar, certo? Os carboidratos do alimento. Tá? Daí diz assim, a secreção salivar é controlada pelos núcleos salivatórios no tronco. Aí, o alimento de consistência homogênea, liso e de sabor agradável estimula a secreção. Lógico, uma coisa que vocês gostam na boca vai salivar. Tá? E, consequentemente, o prazer de mastigar vai ser maior, vocês vão quebrar mais fácil e a deglutição também vai ser mais prazerosa. Agora, se o gosto for ruim, a textura for horrível e o sabor pior ainda, vocês não vão salivar tanto, né? E muitas vezes até já cuspir fora. Tá? Essa secreção é controlada, então, no tronco cerebral. E aí, então, aqui tem uma localização dessas glândulas, né? Então, nós temos a submandibular, as sublinguais e as parótidas. Eu não sei se vocês viram, eu recebi um WhatsApp faz uns 10 dias, talvez um pouquinho mais. Vou ver se eu acho e boto no grupo de vocês. Eu não me lembro se eu botei, acho que não botei no grupo. Sobre a descoberta de um novo conjunto de glândulas salivares que fica na base do cérebro. Descobriram isso agora, coisa de, sei lá, 1 mês, 2, 3. Tá? Então, essas glândulas salivares na base do cérebro, não se sabe muito bem da função, né, daquelas, para que elas estão lá, elas não estão lubrificando a boca, parece que a secreção delas é na base do cérebro. Tá? Eu não cheguei a ler todo o artigo, eu passei os olhos, li a introdução e a conclusão, estava um pouco sem tempo, não vi como foi feito o trabalho, tá? Mas foi descoberto agora, porque hoje em dia a gente tem aparelhos de ultrassom, aparelhos de como é que se diz, tomografia, com qualidade muito maior que tinha aí há 10, 15 anos atrás e infinitamente maior dos exames que existiam há 200 anos atrás. Então, hoje em dia, então, que daqui a pouco tem aparelhos muito mais potentes e muito mais com qualidade da imagem, mas vão se descobrir muito mais coisas no nosso organismo. Tá? Então, não sei se eu mandei para vocês, se eu não mandei, eu vou mandar lá no grupo essa informação. Tá? Foi descoberto mais uma glândula salivar na base do cérebro, tá? Da região do quarto ventrículo, se não me engano. Tá? Então, aqui a localização, né? Submandibulares, sublinguais e parótidas. Tá? As parótidas estão ali. A parótida aqui um pouquinho
na frente ali, na região que o pessoal diz do carrinho, né? Um pouquinho para cima da mandíbula, bem na frente do ouvido, tá? Então, são estruturas globulares com ácidos convergentes, quer dizer, células acinares, né? Então, secretam então, essa solução, tá? Então, essa solução acinar, ela é produzida e secretada, né? E nos tubos ela pode ser alterada um pouquinho, injeta um pouquinho mais de bicarbonato, não, tá? A regulação é neuronal, né? Como a gente disse, lá pelo região do tronco cerebral, tá? E a taxa metabólica vai, então, essas glândulas salivares, a saliva, né? Ela produz um aumento no metabolismo e no fluxo sanguíneo. Tá? Para ser secretada, tem que aumentar o fluxo sanguíneo ali. Bueno, então tá, já vimos a localização, já vimos como é que é a consistência, e aqui dizia para nós, né, que eu disse para vocês, que ela é controlada, né, pelo tronco cerebral. Mas ela é controlada pelo tronco cerebral e os estímulos para que o tronco cerebral provoque a secreção de mais ou menos saliva pode vir de diversos locais, né? Então, se a secreção salivar, né, ela é estimulada por presença do alimento na boca. E aí, se o alimento está na boca, eu falei para vocês na primeira aula, que eu dei um exemplo como regulação intrínseca, né? Se o alimento está na boca, existe um contato, um tato, né? Uma pressão do alimento. Isso vai estimular os mecanorreceptores, os quimiorreceptores, enfim, vai ter secreção salivar. Nesse caso, de secreção salivar com conteúdo na boca, né, a gente diz, então, que é uma secreção mediada intrinsecamente. Né? É a fase oral, né? Não está aqui, está no próximo, não está na próxima slide. A gente a fase oral ou a fase local da secreção. Tá? Mas existe secreção salivar também, não só com o alimento na boca. Tem secreção, como diz aqui, ó, antes do contato na boca, né? Que a gente pode, assim, ó, pensar, lembrar de um alimento, escutar o som do alimento fritando, né? Um bifezinho na chapa, assim, né? Escutar a panela de pressão com feijãozinho, sentir o cheiro do feijão, né? O terneiro, quando escuta a vaca mugindo, né? Já começa a salivar, que sempre sabe que vai receber o mamar. Então, diversos fatores, né? Cheiro, visão, né? Podem já provocar lembrança, lembrar da lasanha, lembrar, ou pensar em comer um rocambole agora de chocolate, né? Com um cappuccino bem quentinho, né? Já salivei e você deve salivar também. Tá? Então, a lembrança, o pensamento também nos provocam a secreção salivar. Isso a gente chama de uma fase psíquica, né? Ou uma fase, seria uma fase mediada, né? Por um elemento fora do sistema intrínseco. Ou seja, quem está controlando isso aqui é o sistema nervoso autônomo. Né? Então, isso aqui é a lembrança. Aqui, na seleção oral, é o local, é intrínseco. Aqui já não é, aqui vem de fora. Não tem alimento na boca, então não é local, é extrínseco. Tá? Outra fase, então, a gustativa, né, que é a primeira, gustativa, oral, quando o alimento, então, está na boca, toca na mucosa, então esse aqui é intrínseco, aqui é extrínseco. Tá? E existe, então, uma terceira fase, né, essa aqui é fácil de pensar, de lembrar, né, ou está na boca ou estou pensando no alimento, certo? E uma terceira fase, que é a fase gastrointestinal. Teoricamente, essa fase gastrointestinal ocorre para que continue uma secreção salivar para ajudar na digestão do carboidrato, quando esse carboidrato, né, da amilase, né, do amido, melhor dizendo, então, que continua uma secreção salivar para que a amilase salivar auxilie e continue a digestão de amido quando o alimento está já no estômago, né, na região gástrica. Então, essa fase seria mais ou menos para auxiliar na digestão e continuar a digestão. Tá? Ocorre que, na verdade, vocês vão ver na aula prática ali, que fora do pH ideal, enzimas
não atuam muito bem, seja qual for a enzima. Tem enzima que atua muito bem em pH ácido, tem enzima que atua muito bem em pH alcalino, tem enzima que atua muito bem no pH neutro. Elas funcionam fora de pH ideal? Às vezes sim, às vezes são totalmente inibidas. Tá? Quem for trabalhar com enzima, professor, quando o animal apresenta dificuldade na hora de se alimentar dessas horas, os exames possuem alteração. Já vejo a tua pergunta ali, agora não consegui ler. Me perdi. Tá falando? Sim. Tá. A gente sabe que quem for trabalhar com enzimas, né, mestrado, doutorado, fazer algum trabalho nesse sentido, quem for trabalhar com enzima vai perceber que enzima é uma coisa chata de trabalhar. Se não tem a temperatura ideal, se não tem o pH ideal, tudo isso afeta. E isso é uma coisa que nós vamos puxar nas nossas aulas práticas. Em algum momento, eu vou fazer uma aula prática com vocês, daquelas ali, mostrando para vocês o estresse térmico. O animal que está lá embaixo tem telhado de zinco e não está engordando. Está recebendo a melhor ração. Ou seja, temperatura elevada, temperatura também pode afetar. Mas voltando aqui, teoricamente, não é que teoricamente, existe uma terceira fase que quando o alimento está no estômago, né, está no trato gástrico, ele continua uma secreção salivar. Menor, mas continua. Tá? Via de regra, já que eu falei no menor, nós vamos ter secreções, vamos falar agora, estamos falando de saliva, depois a gente vai falar de secreção gástrica, falando de secreção do adenal. Tá? Quando a gente fala de secreções, vocês vão notar que todas essas secreções têm uma fase local, que é intrínseca, e vai ter outros fatores extrínsecos que podem afetar. Tá? Aqui, por exemplo, a fase local é a fase gustativa ou oral, tá? Que é intrínseca. As outras são psíquica e gástrica, que não está no local o alimento. Tá? Então é extrínseco. Na fase intrínseca, ou seja, naquela fase que o alimento, ou seja, o fator que está provocando a secreção, seja ela salivar, gástrica ou qualquer outra secreção, o fator que está provocando a secreção está no local da secreção, nestes casos, a secreção é mais abundante. Tá? Vamos botar em termos numéricos. 100%, né? Na fase gustativa ou oral da 80% da saliva é secretada. Na fase psíquica, vai sobrar uns 10, 15%, e na terceira fase aqui, menos disso ainda, 10, 5, 10%. Tá? Então, a grande concentração de saliva, no caso que nós estamos falando aqui, é secretada na fase em que o alimento está na boca. A grande concentração de ácido clorídrico vai ser secretada quando o alimento está no estômago. Existe secreção fora isso? Existe. O alimento não está no local, mas aí a secreção é bem pouquinho. Tá? Já vejo a pergunta lá que me fez assim, só um minuto. Então, essa terceira fase seria uma fase para que. Essa é uma fase que você secreta a saliva quando o alimento não está mais na boca, está no estômago. Tá? Para quê? Seria a função teórica que você descobriu, que você acha até hoje, né, que você vai encontrar no livro, é o que está aqui. Ocorreria durante a permanência no estômago ou até no intestino. Nessa fase, a saliva continuaria sendo produzida, né, e continua atuando na digestão de carboidratos. Bonito isso. Isso é tudo que é livro quase traz isso. Só que uma coisa que a gente tem que pensar é que a enzima não trabalha muito bem fora do pH dela. Tá? E nós estamos aqui falando de uma enzima, a pitialina ou amilase salivar, que precisa de um pH neutro. Ora, estômago demonogástrico é ácido. Estômago demonogástrico é ácido. Um cão tem um estômago aí de um pH 3, 4. Um ser humano pH 4, 5. Um crocodilo tem pH 1 e pouco. Né? Então, gato tem um pH 2 e pouco. Então, o estômago é ácido. Então, o que acontece? Quando deglute essa saliva, ela vai chegar, esse amilase vai chegar no estômago e vai ser inativada. Não vai existir mais. Então, né, essa coisa é meio controversa. Mas existe, Papai do Céu fez assim, não sei se ele acertou, se errou. Não, gente. Vamos lá, desculpa. Vamos ver aqui a pergunta. Quando o animal apresenta dificuldades na hora de se alimentar, ou seja, todos os exames não possuem alteração. Devemos considerar doenças no sintoma neurológico? Sim, né? A gente tem que pensar em tudo, né? Aí tu me pegou, pode ser um monte de coisa. Mas pode ser muita coisa. O animal não está se alimentando, pode ser desde a saudade do dono, pode ser desde o alimento que foi alterado, pode ser dor no dente, pode ser
É, muita coisa. Mas sim, pode considerar alguma coisa neurológica, sim. O ideal é fazer uma bateria de exame, né? E testar de tudo. Até a saudade do dono, né? Alimento que mudou, a pessoa mudou de casa, ambiente diferente, morreu o cachorrinho que estava junto, tem muita coisa que pode ser. Tá? Calor excessivo, frio excessivo, enfim. Tá? Idade, né? Pode ser algum problema endócrino. Tá? Vou ficar te devendo uma resposta mais contundente. Composição saliva, já vimos, né? Amilase salivar, água para lubrificar, íons, claro, tem sódio, né? Bicarbonato, para neutralizar, e o tá? Como eu já tinha dito, a amilase salivar digere amido, certo? E aí uma coisa que a gente vai ver nas aulas práticas também. Existe uma enzima para cada tipo de alimento. A amilase digere amido, não digere proteína, tá? Não digere gordura. Cada uma vai digerir a sua referência. A amilase salivar digere amido e outros polissacarídeos, como o glicogênio, por exemplo, reduzindo em moléculas de ose. Né? Maltose, glicose, frutose, sempre vai gerar ose, açúcar. As mandíbulas, as tipos a gente já viu, tá? Um pouquinho de cão e gato, então, né? Ó, que legal isso aqui, ó. Ausência da enzima amilase na saliva, tá? Então, nós não temos em carnívoros, em cão e gato, enzima amilase na saliva, certo? E, ó, então, aqui por dentro do carnívoro, estômago grande A e ácido, o intestino curto, tá? Sem aparatos especiais para processamento de vegetais. Então, não venham querer transformar o cachorrinho de vocês em vegano. Ele é um carnívoro. Ninguém transformar o felino de vocês em vegano. Vão lá na África, tragam um tigre para dentro da casa e tratem ele com alface. Tá? Eles não têm muitos aparatos para processamento de vegetais. O estômago é pequeno, não tem câmara fermentativa suficiente. Tá? Bom, sistema de cães e gatos, né? Consiste em duas partes: o trato gastrointestinal e glândulas acessórias, tá? Com que são os principais fígado e pâncreas. São daqueles, né? E aqui o que é mais interessante desse slide é que eles não têm glândula salivar. Então, não, porque eles são carnívoros, não comem pão, não comem bolachinha, né? Aquela bolacha, como é que o pessoal fala? Bolacha pintada, né? Bolachinha pintadinha de branco por cima com uns coisinhos, tá? No caso do cão, né? Entre outros fatores como umedecer, lubrificar, né? Entre outras funções, né? Ela tem uma outra função, né? Que é auxiliar no resfriamento do corpo, na evaporação. E quando nós falarmos em respiratório, nós vamos ver que o ofegar, né, aquele do cachorro, o ofegar, o respirar do cachorrinho, não vai alterar nesses animais a ventilação. Tá? O ofegar não altera, o cão e o gato também ofega, né? Não altera a ventilação, não traz trocas gasosas. Ele serve simplesmente para resfriamento, a evaporação e resfriamento corpóreo, certo? Uma vez que esses animais não têm glândulas sudoríparas. Né? Aliás, tem, né? Na maioria das vezes, está ali nas almofadinhas das patinhas. Tá? A glândula sudorípara de cão e gato é nas almofadinhas, dos que tem, certo? Algumas espécies aí mais modificadas nem isso tem. Bom, boca, né? Carnívoro, cão e gato, tá? Mastigação para eles é importante ou não? Não. Como eu disse, tem cachorro que engole inteiro nem sabe o que está fazendo, né? Tá? Lógico. Então, para que é dente? Para roer um osso no cão. No caso do gato, o gato utiliza muito mais a mastigação do que no cão. O cão geralmente engole inteiro. Tá? Então, eles têm molares pontiagudos, né? E sem mesa dentária, ou seja, os nossos molares parecem são quadradinhos, eles são pontiagudos. Agora tem mais, não tem uma imagem, né? Mas se nós voltar lá no slide, ok, ok, né? Então, tá aqui, ó.
Né? Os molares deles são pontiagudos, o nosso é quadradinho. Né? Tá? Certo? Eles têm as glândulas sublinguais, zigomáticas, parótidas, mandibulares. Tá? A variação da secreção é de acordo com o tipo de alimento, né? A taxa de secreção também, o conteúdo da secreção vai depender do tipo de alimento. Tá? Não tem amilase, então não tem digestão na boca, apenas então em carnívoros, desculpa, carnívoros, apenas os processos mecânicos se iniciam na boca, os químicos ainda não. Tá? E o pH da saliva em carnívoros fica ali na taxa de 3, de 7,3, e às vezes pode chegar, depende da alimentação, do local que esse animal vive, né, do tipo de água que bebe, até uns 7, 8. Bom, mastigação, não só em carnívoros, todo mundo, né? A mastigação está muito ligada, né, a isso aqui, a satisfação de comer. Se vocês acham o alimento gostoso, se tem sabor saboroso, ótimo, né, vocês vão mastigar mais com menos. Tá? E dentro disso, eu quero falar da saliva, é o seguinte, no experimento lá, que vocês vão ver, lá mostra a saliva sendo incubada a uma temperatura de 37 graus por um tempo de 1 hora. Lógico que no programa o tempo de 1 hora está sendo otimizado para 1 minuto, para vocês não ficarem 1 hora esperando. Mas se fosse a nível laboratorial, vocês iam montar as tubas, saiam, sair para passear, tomar um cafezinho e voltar 1 hora depois, tá? Quem é aqui que pega uma colher de arroz, bota na boca e fica 1 hora mastigando? Ninguém. A gente não consegue fazer isso. A gente dá 5, 6 mastigadas e daqui a pouco engole, deglute. Né? Então, esse é um fator também, que lá no programinha você vê que a atuação da amilase é ótima, é legal, né? Mas, na verdade, a amilase não é tão interessante, não tão útil para nós, que ninguém fica 1 hora, ou até mesmo 1 minuto, com uma colher de arroz na boca, mastigando. Olha, se vocês conseguirem amanhã, na hora do almoço, pega uma colher só com arroz, bota na boca e mastiga por 30 segundos. Tá? Vai ficar sem gosto aquela porcaria, vocês não vão querer mais engolir. E é isso aí. Então, gente, o fato do cão e do gato não ter amilase cerebral vai fazer pouca diferença para eles. Até porque essa amilase, primeiro, não vai ficar tempo suficiente em contato com o alimento para atuar. Tá? Segundo, quando deglutida, chega no estômago e pH ácido não vai atuar de jeito nenhum. Então, a amilase é muito bonita na teoria. Na prática, a gente tem as nossas dúvidas, tá? Mas lá no exercíciozinho, como ele é um exercício mais bonitinho, lá vai dar certo bastante coisa. Tá? Então, a função de mistura para deglutição é diminuir as partículas para poder deglutir, né? Tá? Olha aqui, ó. Esse até aqui é meio dúbio, tá? Depende do cão, né? Mas igual. No cão, o homem, né, a força, a gente consegue exercer até 122 quilos, não sei quem é que fez esse teste, né? Mas olha, 122 quilos de força no dente é ter força. Eu acredito mais nos 50. Eu acho que deve ter um halterofilista de mandíbula que faz isso. E os cães, na média, até 165, talvez um pouco mais, um pouco menos. Né? Então, a mandíbula deles é muito forte. Tá? A mastigação é voluntária, né? Porém, o início dessa mastigação é voluntário. Né? Normalmente é que nem caminhar. Você sai a caminhar, os primeiros 1, 2 passos é voluntário. Depois ninguém sai caminhando 4, 5 quadras pensando pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito. Não pensa, não. Tu pode pensar em acelerar o passo, diminuir a velocidade. Isso até tudo bem, tu pensa para fazer isso. Mas também depois que tu acelerou o passo, tu caminha mais 4, 5 quadras naquele passo e não percebe qual pé que está na frente, se é direito ou se é esquerdo. Tu está falando no telefone, está olhando as vitrines da loja e nem lembra. Tá? Então, assim como mastigar. Botou o alimento na boca, o primeiro movimento mastigatório é voluntário. Os outros são voluntários também, tu pode parar a qualquer momento.
mas eles ocorrem de maneira quase que, a gente pode dizer que, autônoma. Tá? Exige controle e coordenação dos músculos, envolve várias estruturas, né? Inclusive tem relação com a fala, lógico, por causa das pregas vocais. Tá? E é inervado, né, o ramo trigêmeo, né, do facial ali, que pega a parte de baixo, a bochecha e a testa, né, pega a mandíbula toda. A glossofaringe, hipogrosso e vai. Então aqui a deglutição, né, gente? Na deglutar, mastigou. Putz, mas tem uma pessoa me incomodando aqui com essa coisa. Desculpe, gente, tem um chato me mandando mensagem, eu deixo aberto aqui para ver se vocês podem fazer alguma coisa pelo WhatsApp. E tem um chato me mandando 50 mensagens no WhatsApp. Deve estar fazendo brim-brim aí para vocês. Eu acabei de silenciar ele pelo resto da vida. Desculpe. Tá? Então, depois que o alimento foi mastigado, foi homogeneizado, adicionado nele o muco e o líquido da saliva, a gente chama ele de bolo alimentar. E então, a gente segue com esse conteúdo, né, e vamos passar para a fase de deglutição. Né? Então, o conteúdo alimentar na boca, né, que está a língua, né, tá, os dentes, tá, a região nasal, tá, tá o conteúdo em roxinho, azulzinho aqui. Tá? Nós temos duas fases da deglutição. Uma fase voluntária e a tal de fase involuntária ou faringiana. Tá? A fase voluntária é vocês vão fazer o seguinte, né? Vocês vão fechar a boca, tá? E botar a ponta da língua, não sei se isso está escrito aqui, mas é isso que acontece. Tá? Vamos ver, a língua separa o alimentar. Coloca a ponta da língua no céu da boca e com o movimento de elevação da língua, empurrar esse conteúdo, né, da parte anterior para a parte posterior, ou seja, lá para a orofaringe. Tá? Então, vocês vão jogar lá para trás. Tentem aí, já que ninguém está enxergando, né, deglutir a saliva de boca aberta. Né? Ou tentem deglutir a saliva sem botar a ponta da língua no céu da boca. Pode até conseguir, mas é uma dificuldade. Tá? É voluntário. Vocês fecham a boca, bota a ponta da língua no céu da boca, eleva toda a língua e joga o conteúdo para trás. Essa é a fase voluntária. Uma vez que o conteúdo, né, chega aqui atrás, chega na região da epiglote, né? Chega aqui, aí nós vamos ter uma série de eventos involuntários, tá? Que é elevação da faringe, fechamento das cordas vocais, fechamento da nasofaringe, tá? Então, quer dizer, tu fecha a nasofaringe para evitar que o alimento saia pelo nariz. Às vezes sai um copo de Coca-Cola, você está rindo no meio, né? Tá? Então, ele vai pelo nariz, então fecha todos os outros caminhos, né? Tu fecha a traqueia, né? Fecha a traqueia para evitar que o alimento, então, vá para a região respiratória. Então, ó, fechamento da traqueia, né? Certo? E com a boca fechada, evita que o alimento retorne. Então, ele tem 4 caminhos para ir. O alimento podia ir para o nariz, o alimento podia ir para o respiratório, podia voltar para a boca. Então, vocês permanecem involuntariamente, né, com a boca fechada, cessam a respiração, engasgamento, se engasgar, possivelmente foi para um lugar errado, né? Foi na pressa, não deu tempo e normalmente esse conteúdo quis entrar na região respiratória aqui, tá? Mas não deveria. Tá? Então, poderia ir para o nariz, poderia voltar para a boca ou ir para a região respiratória, tá vermelhinho aqui. Tá? Então, a epiglote, então, eleva a epiglote fecha, né? E o conteúdo alimentar vai apenas, pelo esôfago, tá? Aqui embaixo está tudo que eu falei. Tá? Depois de deglutido, esse alimento, então, ganha o esôfago, tá? Uma fase faríngea, né? Ou fase involuntária. O alimento está na boca, certo? O esfíncter esofágico superior, o esfíncter superior do esôfago, o esofágico superior é fechado, tá? O que é isso aqui? Ah, tá, entendi. Tá? Não, ele está fechado por causa do ar, tá? Agora entendi. Está respirando, não tinha visto a seta azul, desculpe. O cinturão aqui é a traqueia, ó, como é que se alimenta para a boca, para a traqueia anterior.
né? O esôfago está lá atrás. Está respirando o alimento, vocês estão mastigando, respirando. Quando vai deglutir, cessa a respiração, né? Então o palato mole se eleva, fecha a nasofaringe, a epiglote fecha a traqueia, certo? Você continua com a boca fechada e o alimento vai via esôfago normal, tá? Bom, peristaltismo, né? Então, diz assim, com todas as aberturas da faringe estão fechadas, né? Então, ou seja, nasofaringe, traqueia e a boca, né? Todas estão fechadas. O bolo alimentar, então, é empurrado para o esôfago. E à medida que o alimento atinge o esôfago, né? O esfíncter esofágico relaxa, possibilitando a passagem do material. Então, quando esse alimento está entrando aqui, ó, esse esfíncter que está fechado, relaxa, né? Então, é um reflexo. Os mecanorreceptores aqui, ao perceber o conteúdo, provoca o relaxamento desse esfíncter, né? E esse esfíncter esofágico, então, relaxa e o alimento, então, adentra ao esôfago, certo? Esse esfíncter aqui, ó, esfíncter esofágico superior, o que é um esfíncter? Esfíncter é um músculo circular, né? Esse esfíncter aqui permanece sempre fechado, né, entre as deglutições, tá? Impedindo assim que o ar entre. Se o ar entrar, já que perguntou do engasgar, né? Se o ar entrar aqui, soluço. Tá? Se o ar for para cá, nós vamos ter soluço. Se o ar entrar, aliás, se o alimento entrar na traqueia, a gente vai gasgar, vai tossir, vai tentar tirar ele de dentro. Tá? Então, entrou, né? O bolo alimentar entra e, à medida que ele entra, ele é deslocado, então, tá? Para a região mais posterior do esôfago. E aqui tem um slidezinho mostrando, então, como é que ocorre o movimento, né, do esôfago. É um movimento de condução, tá? E o que acontece? Ó? Existe uma onda primária, tá? Que ocorre sempre está no terço inicial. Vamos ler o que está aqui. Ó. A deglutição desencadeia um movimento peristáltico de uma onda primária. Ele se desloca desde o início do esôfago, né, que é o primeiro terço da musculatura estriada, tá? E se propaga até o restante, que é o restante do comprimento é músculo liso. Tá? É, essa parte da musculatura lisa, né, ele tem um movimento que é o seguinte, ó, aqui, lembra lá do coração, gente, que a gente falou do marca-passo, né, que existe um marca-passo que se despolariza 70 vezes por minuto, gerando contração dos ventrículos. Né? Nós não temos marca-passo só lá no coração, a gente tem marca-passo em diversos locais. A gente vai ver que tem marca-passo no sistema respiratório, e nós temos muitos marca-passos aqui no sistema digestório. O primeiro deles está aqui no esôfago. Normalmente, a gente tem um marca-passo na entrada de cada uma das seções do sistema digestório. Nós vamos ter um marca-passo aqui no esôfago, um marca-passo nessa região do estômago, um marca-passo no duodeno, um marca-passo na entrada do intestino grosso e um outro marca-passo na flexura média do intestino grosso. Tá? Então, são 4 ou 5 marca-passos no nosso trato digestório. Certo? Esse marca-passo aqui, lá no coração, ele se explora sozinho, tem canais de esforço sempre abertos, aquela coisa toda. Então, se explora sozinho, simplesmente tendo sono. Aqui é a mesma coisa. Mas lá no coração, ele gerava uma onda propriamente dita. Aqui, esse marca-passo gera o que a gente chama de uma onda fraca. Uma onda fraca. Tá? Então, essa onda fraca, que está aqui, cadê o mouse? Essa onda fraca no início do esôfago, ela é gerada, dependendo da espécie, mais ou menos vezes. Em seres humanos, em caninos, mais ou menos de 4 a 6, né, em média, 5 movimentos ou 5 ondas por minuto. A gente tem mais ou menos 5 movimentos desses aqui por minuto gerados pelo marca-passo. Só que são ondas fracas. É um movimento bem mais fraquinho que isso aqui. Certo? O que acontece? Quando vocês deglutem, né? Então, assim, a deglutição desencadeia o movimento peristáltico de primeira ordem. Quando vocês deglutem o alimento, o tato do alimento nessa mucosa vai potencializar essa onda e aí nós vamos ter uma onda forte que vai conduzir o alimento adiante. Tá? Se não tem alimento,
existe uma ondinha também, mas praticamente é como se fosse só um leve trepidar, né? Uma leve vibração pela mucosa, tá? Uma leve vibração pela mucosa. Quando chegar alimento, chegar líquido, chegar algum conteúdo e tocar na mucosa do esôfago, aí vai ocorrer uma soma de fatores, ou seja, além do marca-passo, vai ter o tato, vai ter o estímulo do mecanismo intrínseco, e aí nós vamos ter uma onda potente, uma onda forte, conduzindo, então, para adiante o nosso conteúdo pelos certo? Tá? Bom, interessante no esôfago porque não há secreção de enzimas, apenas muco. Não tem enzima nenhuma aqui. Tá? O esôfago funciona apenas como uma espécie de canal para passar de alimentos. Certo? Tá? E aí nós temos o muco que vai dar proteção. Tá? E esse muco, normalmente também da mesma forma que na boca, esse muco é rico em bicarbonato. Principalmente, né, para evitar algumas lesões causadas por um possível refluxo gástrico, né, que possa vir do estômago em direção ao esôfago e gerar lesões. Tá? Existe um muco que é rico em bicarbonato, né, tenta neutralizar. Esse muco não é tão efetivo para isso, causando em algumas vezes úlceras esofagianas. Tá? Estômago, vamos deixar para amanhã. Já está cansativo, está chato, e aí amanhã a gente fala de estômago, tá, gente? Já estamos há tempão falando, há 1 hora e pouco falando, ó, já ficou 1 hora e 15, né? Fica cansativo na frente do computador, começa a dar sono e cansa, tá? Então, obrigado a vocês, eu vou parando a gravação, a gente continua conversando.